eu quero voltar num ponto que ela trouxe sobre as mídias. Ela falou assim, a doutora Kézia pontuou muito bem, ela falou assim, a gente tem que ter um olhar muito crítico sobre essas informações que vão saindo da mídia, porque isso é perigoso, porque a pessoa teve medo, e é claro, gente, essa separação vai acontecendo. Mas a gente sabe que a mídia mainstream, né, a grande mídia, também não tem um grande interesse de que as pessoas se tornem cada vez mais autônomas no seu processo decisório, inclusive em relação aos seus investimentos, inclusive em relação ao seu planejamento econômico financeiro. Então, é importante a gente ir na fonte. Eu espero que durante a live vocês estejam anotando a lei que a doutora Kézia citou, a ISO. Quem não conhece, gente, a ISO é uma certificadora de vários processos em empresas, né? Existe a ISO 9001, que é a mais famosa, que determina aí os critérios de qualidade que aquela empresa adota, e essa ISO é 37001. 37001, ela vai regulamentar o processo de compliance da empresa. Então, assim, é um marco muito importante que o BDM Digital está trilhando nesse momento. Então, guardem essas informações, tomem notas para vocês fazerem pesquisas depois da live. Fugindo um pouco desse barulho e indo a fundo no conhecimento, na informação, entendem? E se vocês estão gostando aí dessa live e acham que a doutora Kézia deve voltar mais, não deixem de colocar nos comentários, não, porque isso vai dando, assim, uma vontade da doutora Kézia de trazer mais informação para a gente. Ai, gente, eu agradeço esses convites, porque nós precisamos dessa democratização de acesso a informações técnicas, porque é legal a gente entender o que é uma blockchain, o que é um universo do criptoativo, né? E um termo também que eu vou colocar aqui, que é tokenomics, que é o quê? É uma combinação da palavra token com economia. Uhum. Esse termo ele é muito utilizado para descrever o que vai afetar, né, a oferta e a demanda, qual que é o mecanismo de incentivo, de capitalização de mercado e outras características. Então, a gente viu que recentemente teve uma mudança ali, né, os últimos lotes de BDM Digital, aí a gente está estruturando para um novo plano de negócios. E eu, particularmente, além de prestadora de serviço, eu me tornei entusiasta porque eu não conheço nenhuma blockchain na América do Sul, né, que tem algo parecido, que entrega algo parecido, que cria essas microeconomias de alto desempenho, né? E a gente que estuda economia, a gente que lê Amartya Sen, que sabe, né, aquele livro que ele colocou, Desenvolvimento como Liberdade, um indiano que criou sistemas de redistribuição de renda. Super legal, boa lembrança. Isso é o futuro, não precisamos mais ficar amarrados, né, a produtos financeiros e que tragam assim somente custos e do ponto de vista social a gente percebe que isso não a pessoa cada vez mais ela tem dificuldade de ter uma autonomia financeira, enfim. Então, de uma maneira geral, a evolução das leis, a evolução desse setor de compliance é alvo de grande atenção nossa agora. Então, esse marco regulatório, ele traz a CVM como um órgão que vai fazer essas fiscalizações, mas nós já tínhamos uma grande atenção do COAF, da Receita Federal do Brasil, tinha muita discussão sobre a estruturação fiscal de uma blockchain, o que comprova o lastro materializável, o que comprova a autenticidade tecnológica, o que comprova a idoneidade do blockchain, né? E essas ISOs que vão ser implementadas e certificadas e emitidas vão trazer cada vez mais uma integridade ética e uma reputação comercial que realmente traga ali os bons investidores e que nos traga cada vez mais, assim, uma tranquilidade de adotar essas medidas e entender quais são os valores éticos envolvidos, enfim. Então, tudo que a gente precisa fazer agora é se atualizar, entender quais são os termos, quais são as nomenclaturas, ter essa interação com esse tipo de conteúdo, ler mais esse tipo de conteúdo diretamente da fonte, e como eu estava falando, é muito importante a gente trazer para os nossos espectadores hoje esses pontos da CPI, das pirâmides financeiras, que
colocam assim muito claramente o que é joio e o que é trigo. Aí, se a gente puder passar para o pessoal também, eu acho que vai ser bem relevante. Com certeza. Eu acho que esse ponto, eu espero que esteja ficando bastante claro para vocês e vão digitando aí se sim, porque essa é a principal meta da nossa live de hoje. Mostrar que sim, o marco regulatório chegou, mostrar sim que as regras vão ficar claras, cada vez mais claras daqui para frente, mostrar que o BDM digital se antecipou nesse processo, então não tem novidade, e que o joio do trigo vai ficar cada vez mais claro para vocês. E que vocês pesquisem, busquem o conhecimento também. Eu quero trazer 2 pontos que estão no nosso chat, doutora Kézia, que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. Tá. A Nilce, por exemplo, pergunta, como o governo está vendo, que legal, como o governo está vendo este nosso sistema, doutora Kézia? Você tem essa informação? Sim. Bom, o governo tem visto que a nossa atuação, ela tem o objetivo de manter esse padrão elevado de conformidade fiscal, ética e jurídica. Eles veem que nós estamos monitorando todas as situações que eventualmente que devam ter um alerta, um red flag, né? E em caso de irregularidade, de ilicitude, nós imediatamente reportamos às autoridades competentes. Então, aqui não tem vez para pessoas querendo lavar Mal dinheiro, intencionadas. querendo fazer algo errado, promovendo um tipo de trabalho irregular. Quem convive comigo, assim, às vezes num ambiente mais operacional, sabe como nós somos treinados para diariamente acompanhar a rotina, né, de fiscalização da plataforma. Então, o foco é na máxima proteção jurídica do BDM Digital. Hoje, o BDM Digital ele tem uma grande confiabilidade do público investidor, e também com a imprensa, muitas vezes nós tivemos algumas intercorrências ali, onde nós buscamos diretorias de conteúdos para entender o que se passava, né, dentro dos pormenores ali no dia a dia dos jornalistas, porque de repente tinha uma impressão equivocada sobre a atuação, né, e nós conseguimos entender com eles, inclusive, a necessidade de trazer um posicionamento, um espaço para que nós pronunciássemos a respeito de eventuais calúnias e difamações a respeito do criptoativo. Então, assim, como nós sabemos que muitas vezes a gestora iniciou num formato mais regional, num formato que até, assim, quem lembra, né, quem acompanhou o plano de negócio no primeiro momento, sabe que tinha um objetivo mais lúdico, mais de educação financeira, e aos poucos foi tendo essa evolução tecnológica. Sabemos que, às vezes, para disseminar fake news, disseminar notícias que são equivocadas, é muito fácil. Porém, agora, onde a gente procura, nas nossas mídias sociais, demonstrar o máximo de informações de compliance, que aqui tem regra, que aqui existe dispositivos legais sendo aplicados desde 2020, desde 2021, porque a lei ela é de agora, mas desde o primeiro momento também sempre teve esse cuidado, inclusive sobre a questão da propriedade intelectual de software no Brasil. Nós obedecemos todas as diretrizes e hoje a tecnologia é 100% revolucionária, por isso que tem ganhado muito destaque. E a nossa atuação transparente e confiável, né, onde a gente consegue trazer essa equipe multidisciplinar sempre muito competente também para conseguir atender as demandas que vão surgindo e que os dados que vão processando, enfim, fazem com que a gente tenha essa boa relação com as autoridades. Então, todas as autoridades competentes já têm conversado conosco, e se pede informação, está aqui a informação, tem a fiscalização, está aqui o livro fiscal, está aqui. Então, tudo que envolve, né, o armazenamento de dados de uma rede blockchain é analisado que tem, sim, a utilização da criptografia como recurso de segurança, mas nem por isso é uma coisa escusa que não tem como analisar se está sendo cumpridas as normas anticorrupção, anti-suborno, anti-truste, anti todas as atuações irregulares no que se refere, por exemplo, à lavagem de dinheiro. Muito legal.
Isso traz uma transparência, assim, num outro nível de conversa, né, Kézia? Eu aproveito para emendar a pergunta da Neide Michelante. As moedas digitais, elas já estão sendo controladas pela CVM e ela emenda uma pergunta sobre o COAF. O que ela pergunta do COAF? Ela falou primeiro sobre o CVM e depois sobre o COAF, complementando a primeira pergunta. Bom, o COAF, a Comissão de Assuntos Financeiros, ela havendo algum tipo de irregularidade, emitem relatórios, né, de informações financeiras que podem ser direcionados para outras autoridades, como, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Civil, etc. E sempre vai analisar, principalmente essa questão da lavagem de dinheiro. Se há uma sonegação fiscal, se há uma omissão de informações, se está protegendo bandidos, né, pessoas com um registro criminal, uma ficha criminal extensa. Nossa, você chega no nível de bater essa informação, doutora Kézia, essa equipe multidisciplinar? É na hora, quando a pessoa cria a conta, né, abre ali o aplicativo e manda o documento, nós temos um sistema que ele vai analisar CPF com todos os registros públicos e todos os órgãos que têm essa capacidade de justamente para quem trabalha com a área financeira, né? Então, cada vez mais nós temos conseguido trazer bons parceiros no que se refere a transmissão de informações em tempo real, para que nós não tenhamos nenhum problema, seja com a CVM, seja com a COAF, seja com a Polícia Federal e assim por diante. Então, de uma maneira geral, a questão das moedas, a emissão, tudo que eles vão analisar quais são os seus ponteiros de modelagem econômica? Como você chegou nesse valor? O que te traz esse controle? Você tem governança? A sua rede, ela realmente é transparente? Né? Os tokens são emitidos de uma fonte segura? Enfim, de uma maneira geral, eles analisam a parte da tecnologia e aí tem a parte do compliance, onde a gente conversou, né, no começo da live. É feita essa verificação das informações que os clientes, no formulário cadastral, ele preenche. É feita a identificação de eventuais indícios ou suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro. É implementado um monitoramento reforçado na tentativa de identificação, por exemplo, de situações atípicas que analisem e classifiquem os riscos, a localização geográfica, né? É feita essa verificação enfim, de todos os dados, número de documentos, até muitas vezes se a pessoa está foragida, é possível a gente analisar exatamente tudo na plataforma, através da tecnologia, né? Então, definiu-se vários procedimentos, várias regras, manual de compliance implementado, manual LGPD, com as políticas internacionais também. Porque depois, né, por exemplo, da guerra da Ucrânia, ali, aqueles conflitos com a Rússia, nós tivemos muitos impactos na área dos criptoativos. E nós precisamos sempre estar atualizando as nossas políticas internas. O que vai constituir a segurança jurídica da plataforma? Enfim, então, de uma maneira geral, é feita essa comunicação com as autoridades? Vocês fazem os registros de ocorrências, denunciam as irregularidades para as autoridades competentes, porque não é só ficar no discurso demagógico, não é só ficar falando que vai fazer e não ter uma relação realmente eficiente com as autoridades, né? É exatamente por isso que nós realizamos consultas em listas restritivas, realizamos consultas em sistemas de buscas para confirmação de dados, identificação de informações desabonadoras, como, por exemplo, tribunais de justiça, seja de sistema estadual, federal, no domicílio dos clientes, né? Justiça Federal, seção judiciária do domicílio da pessoa, órgãos fiscais, a gente analisa instituto de protesto de títulos, ferramentas como, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito, pesquisas como Sanctions List Search, que é disponibilizada por mecanismos de polícias internacionais e nada como uma visita técnica em loco. Nós, muitas vezes, também colocamos a nossa vida em risco no sentido de ir até o lugar que está querendo fazer uma transação e levantar dados, com relatórios fotográficos, se for necessário,
indo na sede das empresas, daquele determinado cliente, conversando com as pessoas, e tudo isso é para realmente a gente ter um setor de compliance que previne toda e qualquer situação que seja danosa à imagem do BDM digital. Quando você fala isso, assim, eu fico lembrando, né, daquela ideia muito do cerne, da base, né, do ecossistema Daquila, né, muito forte essa coisa do sistema. E não há o que se mudar no sistema se você não compreende e não relaciona com ele. Então, isso traz... Fala assim, nossa, mas fica sabendo tudo da pessoa? Fica sabendo tudo da pessoa para que nós possamos ter segurança, tranquilidade, confiabilidade, não somente perante as autoridades, gente, mas perante a nós mesmos. Porque é uma grande engrenagem, né, Kézia? Esses protocolos anti-money laundering, anti-lavagem de dinheiro, né, são protocolos inteligentes. Então, não vai ser exposto nenhum tipo de informação que não seja necessária para nós termos governança, para nós termos segurança jurídica, principalmente. Né? Então, para que nós consigamos realmente concluir a respeito de uma determinada, um determinado produto, um token, enfim, um ativo XYZ, é importante a gente percorrer esses caminhos. E não existe isso de ser um cofre secreto, né? De poder colocar lá, eu não quero declarar meu imposto de renda, então eu vou deixar ali que o governo não vai saber. Enfim, então, assim, é muito importante a gente reeducar, né, e conscientizar do ponto de vista fiscal e entender que hoje nós temos, sim, uma blockchain interoperável que acessa riquezas de outras redes no ponto de vista de entender o que a gente vai conseguir trazer mais retornos de investimentos, mas sem trazer algo que não é capaz de ser realmente entregue para o consumidor final. Né? E é muito importante a gente entender que isso faz com que o BDM digital não seja uma gestora de ativos digitais que possa ser enquadrada em qualquer tipo dessas pirâmides financeiras, né? Quem fala que o BDM digital é uma pirâmide financeira ou é um esquema Ponzi, não entende da proposta do BDM digital, não sabe trabalhar com o BDM digital, nunca nem aplicou, instalou o aplicativo no celular, porque qualquer pessoa, não precisa ser expert na área de criptoativo, vai entender que é um token utilitário, né? Um token brasileiro, que também às vezes gera um estranhamento, né? Mas o Bitcoin é de tal país, a Ethereum é de tal país. O BDM digital, ele é Será que é bom porque veio daqui? Assim, será que é uma coisa... Isso é golpe, né? Enfim, a gente passa por várias perguntas com vários clientes no dia a dia, e por isso que a certificação ISO 37001 vai trazer essa segurança.